Olá, março será o mês mais triste das nossas vidas. A frase da médica e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dal Como, acabou virando manchete de um jornal internacional para dar a dimensão trágica da Covid-19 no Brasil. De fato, em março, o Brasil se tornou o país com o maior número de mortes por dia provocadas pelo novo coronavírus. Chegamos à marca de mais de 3.600 mortes em 24 horas. A doutora Margarete Dal Como é a entrevistada de hoje do Opinião Pernambuco. Doutora Margarete, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vinda sempre. Muito obrigada aos que estão nos ouvindo. Um prazer estar em Pernambuco, mesmo que de longe. Doutora Margarete, um ano depois do início da pandemia, era de se esperar que estivéssemos numa situação mais confortável, ou seja, com a pandemia sob controle. Estamos na outra ponta, a pandemia completamente descontrolada no país. Na sua opinião, quais foram os erros mais graves que fizeram com que a gente chegasse hoje nessa situação caótica? Na verdade, Estela, nós poderíamos ter chegado, eu não diria que controlado, porque uma epidemia que se transformou em pandemia de maneira tão inédita no mundo, né? O que nós estamos vivendo é algo completamente novo, né? A última coisa parecida e pandêmica foi a gripe espanhola de 100 e poucos anos atrás. E mesmo assim não foi tão pandêmica quanto a disseminação desse vírus novo do SARS-CoV-2. Hoje não há nenhuma, nem a mais longínqua ilha do Pacífico deixou de notificar algum caso. De modo que é uma situação nova. E eu costumo dizer que é um fenômeno modificador de nossas vidas, né? Quando nós nos referimos, por exemplo, a dezembro de 2019, quando nem sequer sonhávamos com um pesadelo dessa natureza, nós nos referimos como se fosse uma época longínqua, e estamos falando de 1 ano e meio atrás, não é isso? Então, na verdade, o que aconteceu? A disseminação foi muito rápida e nós, né, eu até usei essa metáfora nas primeiras entrevistas que eu dei, dizendo nós não soubemos aproveitar, pensando numa tsunami, o recuo do mar. Quando o mar recua, é porque vem a onda. E o mar recuando foi para nós os países que nos antecederam, não a China, porque logo passou para a Europa, a doença se disseminou muito rápido. E nós vimos, né, nós testemunhamos, nós falamos com muitos colegas dos países europeus, e naquele momento já tínhamos visto que era algo muito transmissível e que havia alguns grupos de maior risco, como, por exemplo, as pessoas idosas, as pessoas cardiopatas, os hipertensos graves. E logo depois ficou claro, sobretudo no Brasil, onde tem mais obesos, que os obesos também seriam um grupo de risco. Isso se replicou depois nos Estados Unidos, onde naturalmente a população obesa é maior. Então, desde o início, respondendo especificamente ao que você me perguntou, nós nos ressentimos, né? Desde eu fiz parte do grupo que discutiu com o ministro Mandetta no início de março do ano passado, um grupo de médicos, enfim, com participação muito ativa. Estivemos alguns dias em Brasília com ele, no sentido de revisar os guidelines brasileiros, né, para síndrome respiratória aguda grave ou síndromes gripais, no sentido de prover uma detecção mais precoce de casos. E desde esse momento, com a saída do ministro Mandetta, nós nunca mais conseguimos ter no Brasil uma coordenação central, homogênea, harmônica entre a comunidade científica e, digamos, as autoridades políticas. Nunca mais nós conseguimos. E passamos a conviver com essa tensão permanente entre discursos muito antagônicos, né? Então, enquanto que eu e tantos outros colegas diziam na televisão, nos meios de comunicação, escrevendo, alertando, dando aula, explicando que o distanciamento social, junto com o nosso SUS, eram as armas mais poderosas para conter a transmissão da epidemia, né? Havia autoridades que diziam não precisa distanciamento
distanciamento social, não precisa fechar nada, né? E criou-se desde o início essa dicotomia, como eu digo, que é uma dicotomia completamente falsa, né? Entre saúde e economia. Saúde e economia não podem ser duas coisas antagônicas, sobretudo num país tão desigual como o Brasil. Não podem, elas têm que andar juntas. Então, o que nós vimos desde o início? Né? Medidas que poderiam ter sido tomadas, é claro que o auxílio emergencial foi muito útil, mas ele acabou. Então, agora, no auge da segunda onda, como nós estamos vivendo, já prevendo a terceira onda em alguns locais do Brasil, né, nós vemos o quê? Né? Mais do que nunca, essa dicotomia ela é falsa, porque qualquer auxílio às camadas mais desfavorecidas da nossa população já não tem mais nada a ver com a economia, é uma medida de saúde pública, porque ninguém vai poder ficar em casa com fome. Então, você vai escolher entre morrer do vírus ou morrer de fome? Não pode isso, né? Então, como médicos, nós nos sentimos muito responsáveis por não nos furtarmos a essa discussão. Então, é isso, quer dizer, eu acho que os erros, esse foi um erro, sem dúvida, e o segundo erro, que eu considero absolutamente crucial, é que nós deixamos de negociar no momento adequado, né, as vacinas que desenvolveram estudos de grande qualidade no Brasil de fase 3. Então, vacina da Pfizer, vacina da Johnson, nós negociamos corretamente o processo de transferência de tecnologia com a vacina da AstraZeneca, indubitavelmente foi uma medida correta, né? O estudo de fase 3 também foi muito bem feito, mas nós perdemos o timing quando nós já estávamos alertando no meio do ano passado que a epidemia seria duríssima, que poderiam aparecer variantes, que poderia haver uma segunda onda, tudo isso era previsível. Estamos falando de uma epidemia, de uma pandemia, e não de uma doença que ficou restrita como se fosse um pequeno surto numa determinada região. Doutora Margarete, vamos pegar alguns fatos novos, algumas providências que foram tomadas de um curto tempo para cá. A primeira delas, a mudança do ministro da Saúde, que agora a gente tem um médico à frente do ministério e não um general, o médico Marcelo Queiroga. A criação de um comitê de crise, um ano depois se instalou um comitê de crise, foi anunciado no último dia 23. A vacinação em curso, que é uma vacinação lenta, mas está em curso, e agora um projeto de lei que pretende flexibilizar as regras da aquisição para vacina para favorecer a iniciativa privada. Somando aí esses dados novos, existe alguma possibilidade de reversão de quadro com essas coisas aí em andamento, essas coisas que estão postas? A reversão de quadro que você diz é o quê? Controlar a epidemia? Controlar a Melhorar as epidemia. coisas? Olha, eu acho que para controlar a epidemia, no momento em que nós estamos, de alta taxa de transmissão, né, vocês nos ouviram falar muitas vezes no RT, né? O RT quer dizer a taxa de transmissão da doença. A Covid-19 ela não é uma doença que se transmite de uma pessoa para outra, e sim de uma pessoa para várias outras, né? Isso é preciso entender isso. Então, o que faz romper a cadeia de transmissão? Né? Vacinar apenas não vai resolver. Não vai resolver, nós sabemos isso. Né? Tem que vacinar muita gente, muito rápido, então nós teríamos que estar hoje, né, no dia 31 de março, nós teríamos que estar, primeiro nós teríamos que ter começado em janeiro, e não começamos, perdemos o timing correto. Se tivéssemos começado em janeiro, teríamos salvo, eu não tenho a menor dúvida disso, milhares de vidas, não tenho dúvida. Né? E todo mundo sabe isso, não tem mérito nenhum no que eu estou dizendo. Né? Mas nós não iniciamos. Então, hoje, o que seria necessário? Que nós estivéssemos vacinando muita gente e muito rápido, para alcançar uma cobertura de proteção comunitária conferida pela vacina. Mas a vacina sozinha não resolve. Se não tiver distanciamento social, nós não conseguimos impedir a transmissão. A transmissão está num momento muito alta, com características diferentes. Né? Aliás, eu dei uma entrevista, né? Até a jornalista me ligou há 2 dias atrás, que eu precisava repeti-la,
né? Há 7 meses atrás, eu dei uma entrevista cuja manchete do jornal foi: a Covid-19 vai se rejuvenescer no Brasil. Não tem mérito nenhum nisso, né? A gente conhece a demografia brasileira. A gente sabe que a população brasileira ela não é composta de pessoas tão idosas, né? Ela é composta de ela não tem aquela forma de pirâmide, ela tem uma forma de um barril, assim. Então, a grande concentração de população está na meia-idade, né? Abaixo de 50 anos, inclusive. Então, hoje, o que nós estamos vendo? É trágico, né? Muita gente jovem ficando doente, demandando internação hospitalar, demandando internação de complexidade alta, como terapia intensiva, por casos que se agravaram. Por que razão? Porque essas linhagens novas do vírus SARS-CoV-2 que estão circulando na maior parte das nossas cidades, Pernambuco é um dos estados onde circula muito a nova variante brasileira, que é a chamada variante P1, ela já é responsável por mais de 70% da transmissão de novos casos em todo o Brasil. No Amazonas, onde ela foi descoberta, né, já é responsável por mais de 90% dos casos, e essa dinâmica, né, no Amazonas as coisas começam a melhorar agora, não sabemos se haverá uma terceira onda, né? Possivelmente tem todas as condições para sim, né? Se a vacinação não mantiver um ritmo muito acelerado, e quando eu digo acelerado, é com muita eficiência. Por isso que nós estamos hoje discutindo com a iniciativa privada, não compra de vacina, porque compra de vacina constitucionalmente é do SUS e é governo federal, não há dúvida, né? Mas a distribuição logística no Brasil, que é um país enorme, complexo, com diferenças de uma região para outra muito marcadas, a ajuda da iniciativa privada será preciosa nesse momento. E nós estamos discutindo profundamente, né? Eu tenho discutido com a empresária Luísa Trajano, que montou um esquema realmente imenso de colaboração da iniciativa privada, com transporte, com geladeiras, freezers, caixas térmicas e toda a infraestrutura, desde a mais simples, né? Fizemos um questionário para os mais de 5.000 municípios brasileiros, obtivemos uma adesão imensa, com uma resposta muito grande, né? Dizendo desde preciso de avião de pequeno porte para descer em pista curta até uma caixa térmica para guardar vacina. Então, assim, é um leque grande de necessidades diferentes num país como o Brasil. Então, assim, eu acho que a iniciativa será bem-vinda, mas nós precisaríamos, nesse momento, um entendimento da sociedade brasileira de que o distanciamento social é absolutamente fundamental. Doutora Margarete, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho e volta já para continuar essa conversa aí, traçando um panorama da pandemia da Covid-19 no Brasil. Você que está em casa, não saia daí. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. A entrevistada de hoje do nosso programa é a médica e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Nós conversamos sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Doutora Margarete, o ministro da Saúde projeta uma vacinação no Brasil mais acelerada, aplicação aí de 1 milhão de doses dia. Eu pergunto para a senhora como chegaremos a essa vacinação de 1 milhão de doses aplicadas por dia, se por enquanto não há vacina. Não, mas olha só, 1 milhão de doses por dia é modesto, isso é pouco para o Brasil. Eu tenho dito isso muitas vezes. Eu disse que vacinar 1 milhão por dia, o Brasil pode vacinar vários milhões por dia. Nós temos que pensar que podemos vacinar, realistamente hoje, poderíamos estar vacinando 2 milhões por dia. Nesses últimos dias, temos vacinado, somando tudo, 800 mil pessoas. Está perto de alcançar 1 milhão, mas é modesto para o Brasil. A capilaridade do SUS e do PNI
e a expertise, a experiência alcançada pelo PNI em campanhas anteriores, vamos pensar, quem está nos ouvindo, nós vacinamos todos os anos 80 milhões de brasileiros com a vacina da gripe, em 6 semanas. Em 6 semanas, que é o tempo que dura a campanha. Né? Nós vacinamos milhões e milhões de crianças quando fazíamos campanha de pólio. E a campanha era um sábado. Vocês se lembram disso. Né? Então, nós sabemos vacinar. O que nós precisamos é ter muita vacina disponível nesse momento para poder seguir esse ritmo, a rede de saúde funcionar não com horário fechado, pelo contrário, tem que funcionar sábado, domingo, facilitando o acesso das pessoas, né? E aí é que eu acho que talvez a iniciativa privada possa até nos ajudar no sentido de fazer esse transporte, manter esse ritmo, auxiliar nessa situação. E é isso, quer dizer, mas esse número, né, o número de 1 milhão, eu disse há um mês atrás, e fiquei feliz quando o ministro Queiroga o repetiu como uma possibilidade plausível, mas é modesto, não pode vacinar só 1 milhão, 1 milhão é muito pouca gente por dia no Brasil. Então, nós temos que alcançar, neste momento agora, nos próximos dias, na medida em que nós recebermos, né, eu acho até que já chegou, né, uma parte pequena ainda, mas do mecanismo COVAX, do qual o Brasil é signatário, né, mas nós, de novo, erramos, né, em negociar apenas doses para 10% da população brasileira, quando deveríamos ter negociado para 20%, pelo menos. Então, nós precisamos ter agilidade, ter muita vacina e rapidamente irmos cobrindo o máximo possível, lembrando que as 2 vacinas que estão reguladas no Brasil são de 2 doses. Então, a logística disso exige, né, que a pessoa volte ao centro de saúde ou ao centro de vacinação para receber a sua segunda dose. Alguns observadores falam que a gente deve chegar até o final do ano, nesse ritmo de vacinação, a 500 mil mortos em consequência da Covid-19. A senhora comunga com esse cálculo? Acha ele legítimo, real? Ou vê possibilidade da gente diminuir aí essa estatística? Olha, o Brasil já é o epicentro da epidemia da Covid-19. Nós já morreram, né? Se nós contarmos os brasileiros que já morreram, e sabendo nós que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Isso já é tão trágico esse número, né, que eu não faria cálculos, né, cabalísticos, digamos assim, de que nós chegaríamos a carregar no nosso luto, né, para sempre, né? Isso é uma marca indelével nas nossas existências de cidadãos e de médicos, é isso, né? Contar mortes, né? Até escrevi um artigo no Globo com esse título, não é mais possível contar mortes, não é mais possível abrir covas e ter engarrafamento em cemitério para enterrar, ou ter filas em cartórios para registrar um óbito para alguém ser enterrado com dignidade. Então, isso não é mais possível, né? Quer dizer, nós temos que tomar todas as medidas com um agravante. Esse é o momento em que nós sabemos que a arma mais poderosa, além de vacinar, a vacina sozinha, como eu disse, não fará milagre e não conterá a epidemia. O que vai conter a epidemia neste momento agora, com variantes novas circulando, é o distanciamento social. Mas como as pessoas desvalidas conseguirão ficar distanciadas? Isso não é possível se não houver uma assistência a essas pessoas robusta, né? Ou seja, pode chamar do que for, ou auxílio emergencial, mas essas pessoas têm que ter comida, têm que ter alimento, têm que ter condições dignas de ficarem nas suas casas. Ou elas vão voltar a sair, elas vão para a rua. Não é só classe média alta que faz festa clandestina, o que é muito lamentável, né? A sociedade brasileira, infelizmente, né? E eu quero deixar isso claro, porque senão nós estaremos penalizando apenas aqueles que são mais desfavorecidos. Não, a classe média vem se comportando de maneira muito deletéria para o controle da epidemia. Não é possível que a polícia feche todo fim de semana no Rio, São Paulo e possivelmente em Pernambuco também, não sei quantas festas clandestinas, e não é de gente pobre, é de classe média. Então não é possível que a classe média não tenha entendido ainda, né, que ela volta para casa,
Então, nós tivemos pacientes internados, muitos, que estavam há 1 ano sem sair de casa, saíram para tomar vacina e que ficaram doentes. Por que que eles ficaram doentes? Porque a doença mudou de lugar. Ela veio para dentro da casa das pessoas, trazida por aqueles que saíram. Então, eu acho que cabe à sociedade brasileira paciência, resiliência. Nós também sofremos, nós também ficamos doentes, né? Olha a quantidade de médicos e profissionais de saúde que morreram e que ficaram doentes, porque nós temos que trabalhar, né, em todas as idades. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade num estado tão populoso e tão diverso quanto Pernambuco, que está nos ouvindo, e conclamar as pessoas que entendam que o momento é muito difícil, é uma doença muito longa, mas para que nós saiamos dela, é preciso que nós colaboremos, todos, cada um fazendo a sua parte. Doutora Margarete, para terminar, aqui, na minha última pergunta, eu queria fazer uma referência a uma crônica escrita pelo jornalista Zuenir Ventura, e nessa crônica ele faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte, abre aspas: vocês já repararam que se fala mais de Margarete Dalpomo do que de Neymar? Eu lhe pergunto se a pátria de chuteiras está tirando o chapéu neste momento para a ciência e, mais do que isso, se está tirando o chapéu para o protagonismo feminino na pesquisa científica. Olha, não sei disso, né? Enfim, eu ri muito porque, enfim, o Zuenir é um velho amigo, né? Meu amigo de 40 anos, foi muito simpático e, enfim, eu ainda não conversei com o Neymar, né, para saber o que ele acha disso, né? Mas, enfim, eu achei graça, né, obviamente. Mas o que eu queria concluir dizendo é que eu acho que tem um saldo positivo nessa tragédia toda que estamos vivendo, né? Aliás, 2, né? Primeiro é o reconhecimento pela sociedade brasileira de que há uma ciência brasileira, né? Nós que aqui ficamos, produzimos muito, fazemos muito trabalhos com colaboração internacional. Nesse momento eu conduzo uma pesquisa também de fase 3 com a vacina BCG para a Covid-19, enfim, só com brasileiros, é um estudo multicêntrico internacional. Então, eu acho que a sociedade entendeu, né? Quando alguém me reconhece na rua, Stella, e me diz, eu adoro quando a senhora entra na minha sala, né? Eu fico feliz, isso é um consolo para um médico, né? A gente está acostumado a trabalhar dentro dos nossos consultórios, nossos laboratórios, nossas instituições, então isso é uma maneira de nos humanizarmos no melhor sentido. E o segundo produto é que eu acho que talvez, eu espero que isso seja definitivo, é a criação de um novo voluntariado no Brasil, o entendimento de que essa concentração de renda é iníqua e que nós temos que comparecer com aqueles que nada têm. Eu acho que é isso, e eu não quero que isso seja visto como uma retórica, né? Nós temos trabalhado em grandes projetos pela Fiocruz, em áreas desfavorecidas, e a ciência e essa criação generosa de um novo voluntariado, eu realmente acredito nisso como um bom produto da epidemia. Ponto final, a pesquisa que a senhora está desenvolvendo com a vacina BCG, que é a vacina da tuberculose, né? A premissa é que ela pode reduzir os impactos do coronavírus no organismo, é isso? Ela possa aumentar a carga imunológica conferida pelas vacinas próprias da Covid-19, é uma hipótese, e a segunda é que ela possa atenuar a gravidade dos casos da Covid-19. Essas são as 2 premissas da pesquisa. Boa sorte nessa sua pesquisa, boa sorte no seu trabalho. Muito obrigada por ter participado do Opinião Pernambuco hoje, mas, sobretudo, muito obrigada pelo trabalho que a senhora está fazendo pelo Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, muito prazer e vamos em frente, continuamos juntos. Juntos. Obrigada.